Paz do Senhor, povo de Deus, boa noite. Como eu tinha falado, né? A partir das 8 horas iria iniciar uma live e essa live aí a gente vai comentar sobre os dons espirituais, os dons de cura relacionado ao coronavírus, relacionado por que o dom de cura não resolve o problema. Né? Então tem o sentido bíblico, que a gente vai estar falando aqui, vai falar sobre os dons de curar, para que serve, quem foi que deu o dom de cura para o homem, ele está atuando hoje, por quanto tempo, até por quanto tempo. Só um momento, eu vou tentar colocar subtítulo aqui. Subtítulo. E vamos lá. Vamos lá. Primeiramente eu quero fazer uma oração com vocês. Soberano e eterno Deus, Senhor amado, é na tua presença, Deus, que estamos aqui, meu Deus, mais uma vez, tendo o privilégio, Pai, de pregar a tua palavra a todos aqueles que necessitam, seja para, Senhor, exortar, seja para edificar, seja para consolar, Senhor. Ó Pai amado, nessa noite, Senhor, reverendo, e aqui, meu Deus, nós levantamos esse clamor, Pai, nessa noite, pedindo a Ti, Senhor, a iluminação de Deus sobre nós, Pai, a Tua iluminação, o Teu poder, a revelação, meu Deus, que venha sobre nós nessa noite. Nos dá, meu Deus, o entendimento, a sabedoria. Pai amado, eu te peço, Pai, edifica as vidas que aqui vão ouvir essa mensagem, que vão também participar, meu Deus, vão interagir comigo durante essa live, que tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus de Nazaré. Né? Então, vocês vão entrando aí, eu divulguei muito, foi muito em cima da hora que eu fiz a divulgação, né? Mas já está aqui o pastor Arati, Deus abençoe, meu nobre, seja bem-vindo. A irmã Cris Pimentel, que Deus abençoe também a sua vida. Eu vou estar falando o texto que a gente vai, introdutório, né, que a gente vai ler, o texto introdutório, que se encontra em 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, e o versículo de número 9. Vou anotar aqui, a irmã Lise Freitas, Deus abençoe. Eu vou deixar escrito aqui, o povo vai entrando e vai vendo a referência bíblica. Deixa eu colocar aqui. Meu amigo David Paula, seja bem-vindo. Vou colocar aqui a passagem bíblica, o texto inicial. Se encontra 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, e o versículo 9. O versículo número 9. Deixa aí o irmão Cido, que é lá do Rio Grande do Sul também. Acabou de entrar aqui, irmão Cido. Vamos lá então. Eu vou estar lendo. Você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar. Eu vou estar lendo aqui o texto bíblico. Eu vou estar discorrendo aqui, navegando no Velho Testamento, no Novo Testamento. Eu vou dar uma explicação. E no final eu vou dizer o sentido de tudo isso que eu acabei de ler. Né? Que eu vou mostrar para vocês que os dons espirituais, como se deve ser usado ele nesses dias de hoje? Há muitos questionamentos, né? Há muitas indagações relacionadas aos dons, há muitas críticas, né? Por exemplo, nós somos irmão Valério, seja bem-vindo também, um gaúcho aí que eu conheci.
Há muitas perguntas, né? Ô pastor, e agora? E vocês aí que oram por cura? Vocês que são profetas? Vocês que oram por revelação? Vocês que oram por libertação? Vocês que expulsam demônios, curam os enfermos? Agora, cadê a cura agora? Então, está havendo eu posso dizer, uma ignorância, não em cima dos pentecostais, mas alguns tradicionais que, por não entender a escritura, acaba generalizando tudo, né? Então eu estou aqui para mostrar dentro da nossa regra de fé, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. A irmã Natália, seja bem-vinda. A nossa regra de fé, que é a palavra de Deus. Então, estou aqui para mostrar para os irmãos, né? Vou baixar mais um pouco aqui a TV que está aqui em casa. A gente vai comentar, então, vamos contextualizar dentro do Velho e do Novo Testamento, vamos unir ali e vamos fazer uma interpretação, e no final eu vou falar qual o porquê da questão dos dons. Tem um pastor aí que quer falar o nome dele, né, que é o Paulo Júnior, né? Está numa polêmica aí, que ele é tradicional, ele é um pastor tradicional, depois eu vou falar sobre isso também. Ele é cessacionista, ele acredita que os dons já acabaram, que não precisa mais ninguém ser usado em nenhum tipo de dom, né? E nós somos pentecostais, somos continuistas. Nós acreditamos que os dons eles continuam até a vinda de Jesus, até o Espírito Santo e Jesus arrebatar a igreja. Então, eu vou mostrar para vocês todos esses acontecimentos. Primeiro eu vou falar sobre dons, o que é o dom de cura, para que serve, né? Qual a finalidade dele, para que usar o dom e para quem são esses dons, qual é o benefício dos dons. Eu vou estar explicando agora. Abra a palavra de Deus aí na 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo número 12. Eu vou estar lendo aqui, capítulo 12, e o versículo de número 9. Todo o capítulo 12 do livro de Paulo aos Coríntios, a irmã Vânia, Deus abençoe, ela está fazendo curso de teologia com a gente também, a irmã Vânia, é aluna de teologia. Então, todo o capítulo 12 vai falar sobre os dons. O capítulo 13 vai falar também sobre o dom do amor. O capítulo 14, ele vai falar sobre o dom de profecia e o dom de línguas. E também ele vai falar sobre a questão da organização dos dons. Aqui Paulo, no capítulo 14, ele vai organizar os dons, classificando e tentar, porque a igreja de Coríntios era uma igreja tinha todos os dons nela, mas era uma igreja muito desorganizada, todo mundo profetizava de uma vez só. Pedi para baixar mais um pouco aqui, para melhorar para mim aqui. E a janela também lá. Vou fechar lá, por favor. Então, o irmão Josiel Cavalcante, lá da Bahia, né? Que Deus abençoe. Vamos estar lá, em breve estamos lá na Bahia. O 14 vai falar do dom de línguas, né? E as suas funções. Então, eu vou ler apenas o capítulo 12, que vai falar dos 9 dons espirituais, né? Os 9 dons, né? Mas eu vou falar hoje sobre o dom de cura, só sobre o dom de cura. Vamos lá. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 9. A outro, pelo mesmo Espírito, é dado o dom da fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Né? O dom de curar. Também no final do versículo 9, vai estar falando dons de curar. O que é o dom de cura? O dom de cura
ela é um instrumento, eu poderia denominar, do meu entendimento, que o dom de cura é uma ferramenta como a Bíblia, é uma ferramenta que nós usamos para a nossa regra de fé e para nós ganharmos almas, assim como o jejum é uma ferramenta, tem entidades, castas de demônios que só saem com jejum, assim como a oração é uma ferramenta, a fé é uma ferramenta, então o dom de cura é uma ferramenta para provocar as maravilhas de Deus na vida de uma pessoa. Então, o dom de cura, ela é um instrumento que Deus dá para o homem para o benefício da sua grande obra na terra. Porque nós estamos aqui nessa obra, você está fazendo a obra de Deus, né, em algum lugar, na cidade que você mora, porém você precisa ter essas ferramentas, né, esses mecanismos que Deus deu para o homem, né, porque tem pessoas que você vai ganhar lendo a palavra, essa ferramenta que é a mais poderosa de todas. Mas tem pessoas que já leram tanto, estudaram tanto, que eles vão querer ver os sinais que essa Bíblia ela pode demonstrar, né? Paulo também ele vai dizer lá que o Evangelho não é feito por palavras persuasivas, bonitas de entendimento, mas o Evangelho ele é poder de Deus. Poder de Deus. E o que é o poder de Deus? São manifestações visíveis aos olhos humanos. Então a cura ela é uma manifestação visível. Eu quero que você entenda, antes de entrar nesse contexto, a diferença de curas e milagres, né? Então, para que você entenda, eu vou resumir aqui, depois vou entrar no texto do Velho Testamento, eu vou começar pelo Velho Testamento, que cura, ela é feita no corpo físico, no físico. Milagre são as manifestações visíveis além do corpo. Por exemplo, quando o mar se abriu, quando o Moisés tocou nas águas, né, com o cajado lá, e o mar se abriu. Aquilo foi uma cura ou milagre? Aquilo foi milagre. Quando Jesus transformou água em vinho, foi cura ou milagre? Milagre. Agora, quando o leproso ele foi curado, em Mateus capítulo 8, né, aqui sumiu a lepra, a Bíblia fala que a pele dele ficou como de uma criança, aquilo não é milagre, aquilo é cura. Você está entendendo? Milagre só Deus realiza. Cura, o homem também pode curar. Você está entendendo? Ednélia Cavalcante. Deus abençoe. Então eu quero começar aqui, para me chegar até eu quero contextualizar. Vamos lá, eu deixei anotado, eu fiz um textozinho aqui, básico aqui. Eu vou começando aqui. O período velho testamentário, né? O período do Velho Testamento. Vamos lá. Vocês sabem da história dos cananeus, né? Os cananeus. Era um povo único, foi um povo que foi destruído. A ira de Deus veio sobre aquele povo. A ira de Deus, Mateus, que Deus abençoe. A ira de Deus veio sobre os cananeus. Eles desprezaram a Deus. Por 430 anos, os cananeus, eles viraram as costas para Deus. Era um povo idólatra. No meio desse povo habitava muita iniquidade. Lá no meio desse povo, tinha muitos adultérios, existiam muitas orgias, tudo está em Levítico, capítulo 18, versículo 20, vai falar sobre isso também. Era um povo rebelde, era um povo que não queria se entregar, era um povo do coração duro.
Era um povo que não queria se entregar a Deus. Seu coração era fechado para as coisas de Deus. E eles foram todos exterminados. Parece um Deus mau, né? Uma vez eu falando para um irmão sobre quando a ira de Deus veio sobre a terra. E a gente acaba pensando que é um Deus que é mau. Mas, na verdade, irmãos, foi 430 anos Deus dando oportunidade para aquele povo, Deus dando sinais, Deus provendo para eles um meio de salvação, Deus ali arrumando os seus mecanismos de ajuda para salvar aquele povo. Mas os cananeus desprezaram a Deus. Né? E a Bíblia fala que uma dessa época, uma mulher chamada Raabe, né? Que não era, parece que ela era o quê? Raabe? Ela não era uma pessoa, parece que era Chile, a Raabe era prostituta. Estou perguntando aqui para a pastora Chile aqui. Né? Mas no Hebreus, capítulo de número 11, vamos ler Hebreus 11, lá na Galeria da Fé. Né? Então ela acreditou, a Raabe acreditou, e foi salva ela, a sua família e as pessoas que estavam do lado dela. Você está entendendo? Hebreus 11, capítulo 11, está aqui, ó, versículo de número 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias, por ela ter acolhido os espias, por ela ter obedecido a direção de Deus, e ela foi salva. Então a gente vê nesse momento, ali nesse momento você observa que aquele povo era um povo rebelde, um povo que estava em prostituição, um povo idólatra. As maiores barbaridades, você possa imaginar, aconteciam no meio desse povo. Mas o povo, ele continuou com o coração endurecido, e assim foi tão pesado que foi exterminado tudo. Os homens, as mulheres, até mesmo crianças. Né? E é um momento que muitos ficam se perguntando, né? Mas Deus no seu atributo, né, de presciência, ele já sabia de tudo o que iria acontecer. Mas Deus, mesmo sabendo, Deus não interfere na decisão humana. Você está entendendo? Muitas pessoas, pelo vírus que está acontecendo aí, pastora Zuleide, seja bem-vindo lá de Anápolis. Pensa numa vaza, mulher de Deus, um vaso aí. Essa irmã aqui usada tremendamente, pastora Zuleide. E Deus, na sua presciência, o que é presciência? É saber os acontecimentos antes que aconteça. Só Deus tem esse poder. Então, Deus já sabia que aquele povo não ia ser fiel. Você já ouviu falar naquela história? Fulano de tal morreu, aceitou Jesus e morreu? Você está entendendo? Porque Deus já sabia na sua presciência que ele ia aceitar Jesus e ter um determinado tempo e ia morrer. As pessoas que estão morrendo na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, até mesmo aqui no Brasil, Deus já está sabendo de tudo. Deus já sabe quantas pessoas vai morrer. Agora, a preocupação será que eles se arrependeram em meio a toda essa peste, em meio a todas essas enfermidades? E será que deu tempo deles se arrepender? Porque o propósito de Deus é um plano de entregar um elemento, usar alguém que possa
levar aquela pessoa à salvação. Então, eu discorrendo na palavra de Deus, os cananeus, eles não se arrependeram e pereceram. E a ira de Deus veio sobre aquele povo. Teu pai tá ocupado, você não está ouvindo teu pai, não. Eu quero... Lucas capítulo 21, né? Lucas capítulo 21. Ali vai falar sobre Jesus, ele revelando, Jesus ali está revelando o Apocalipse. Jesus está revelando que nos últimos tempos haveria muitos terremotos, haveriam muitas doenças, e isso não era o fim ainda. Significa que é os princípios das dores. Então, para você ver que Jesus ele entra no mundo espiritual. Quando nós que somos profetas, você que é profeta de Deus, quando você revela alguma coisa, você sai da natureza. O seu espírito ele entra numa dimensão espiritual. Aí Deus revela o passado, presente e futuro. Só Ele tem esse poder. Então, aqui, Jesus, quando ele falou isso, mais de 2000 anos atrás, está acontecendo hoje. Esses sinais que foi revelado. Então, não é nenhuma novidade para você que serve a Deus, para você que é crente em Cristo Jesus, para você não é nenhuma surpresa. Não é para você ficar desesperado, porque está todo dia na tua Bíblia o que está acontecendo. Está aqui na palavra, aqui, ó. Está todo dia, mas a gente não lê ela. Está aqui, ó. Todo dia o que está acontecendo está tudo dentro da palavra. É o cumprimento da palavra de Deus. Então a gente vê aqui Deus dando oportunidades, Deus na sua bondade, no seu grande amor, Ele deu o seu Filho único, né, para morrer pela humanidade. E Ele está provando o seu amor pela humanidade, dando oportunidade para a humanidade, para que o povo ele venha se arrepender, para que o povo venha se voltar para Deus, né? Eu entrando nessa questão, a gente vai falar sobre a cura. Pastor, e por que então vocês que têm o dom de cura? Na minha igreja tem uma pastora que tem o dom de cura, na minha igreja tem uma irmã lá que tem o dom de cura, tem um pregador que tem o dom de cura. E por que as pessoas, por que vocês não saem pregando aí por onde tem o vírus aí, sai curando com óleo todo mundo, ungindo todo mundo? Não é assim não, meu irmão. É por isso que... tá. A Zuleide, que está aqui, é de São Paulo, de Limeira, São Paulo. Está pensando que é outra, que é de Anápolis. Essa é de São Paulo, me desculpe, tá? Que é o mesmo nome. Que Deus abençoe. Então, eu quero mostrar para você, por que os pregadores, os profetas não estão orando, saindo aí, orando pelo povo, metendo a mão na cabeça e repreendendo. Eu vou te explicar tudo dentro da palavra de Deus. Porque tem uns ignorantes aí, né, uns tradicionais aí, que estão aí entrando, estão batendo nos pastores, estão batendo e o pentecostal não se levanta. Ninguém para defender o pentecostal, né? E o pentecostal, os profetas, são pessoas que oram, são pessoas que têm uma vida com Deus, pessoas que pagam um preço, né? E a Bíblia fala, não toquei no meu ungido, né? Nem maltratei os meus profetas. Eu que não quero tocar no ungido de Deus. Então vamos lá. Nós observando no período no decorrer do Velho Testamento, a gente vai ver que quase não tem manifestação de cura no Velho Testamento. Quase você não vai ver manifestação de cura. Por exemplo, no tempo de Eliseu, do Elias, o Elias ele ressuscitou uma criança, né? O Elias ele tocou também com a capa e o rio
se abriu, né, o Rio Jordão. O Elias, então, ele fez cair fogo do céu, né? Mas quase você não vai ver manifestação de cura. O Eliseu já teve a porção dobrada. O Eliseu, ele fez coisas tremendas, né? Ele chegou na casa de uma mulher, ela tinha um pouco de azeite, 2 Reis capítulo 4, né? E ele falou, me dá o teu azeite. Na hora que ela entrega o azeite nas mãos dele, ele pede para trazer vasilhas e multiplica o azeite. A mulher, ela prospera de uma forma tremenda. Isso aí não é uma cura, isso aqui é um milagre, né? Então, até quando Eliseu morreu, ficou os ossos sobre o chão, jogaram um cadáver em cima e o morto, ele ressuscitou. O que é isso? Milagre, não é cura. Então a gente vai ver que nas curas mesmo, físicas, se você tiver mais informações, pode escrever e mandar para mim aí, você interage comigo. A gente vai observar que as curas, elas só vão começar a acontecer no período que Jesus que o Filho está atuando na terra, né? O período do Pai, né, ele manifestava a unção de Deus, o Espírito Santo se manifestava em alguns momentos e aqueles homens ficavam cheios do Espírito Santo, apoderados do poder de Deus. E como aí o Davi destruiu o gigante, o outro lá com a queixada de jumento, Sansão matou 1000, e você vai vendo ali. Só que nós vivemos por 3 períodos. 3 períodos do Pai, o período do Filho e do Espírito Santo, que é o período atual agora, né? No período do Filho é quando Jesus ele vem na Terra. Jesus ele vem, ele mesmo sendo Deus, ele nasceu no ventre de uma mulher, de Maria, João capítulo 1. Agora o Verbo se fez carne e se tornou homem e conviveu entre nós. E agora Jesus, ele é batizado nas águas por João Batista e o Espírito Santo vem sobre ele, né? E ele recebe o Espírito Santo naquele momento. Naquele momento ele recebe e então há relatos que a partir desse momento que ele é batizado por João Batista, começa as operações de milagre. Provavelmente Jesus tinha 30 anos de idade, né? Ele se preparou esse período todo, mas quando ele faz 30 anos, Jesus então começa o seu ministério de evangelístico, né, eu poderia chamar, né? Seu ministério profético. E o primeiro milagre que acontece tentando reconectar. Está voltando aqui. Vamos lá, igreja. Vamos lá. Então, a gente começa a ver, chamada escola de profetas, né? A escola de profeta. E naquele momento você começa a observar, começa as curas físicas, né? Você vai ver ali Jesus, ele curando o Bartimeu, né? Aquele homem que perdeu os olhos, foi arrancado os olhos. Jesus então ora e cria o olho onde não tem. Você vai ver ali Jesus, ele curando outro cego, que ele coloca lodo no chão, né? E cospe, faz aquela ousadia. Se fosse no dia de hoje, mandar até prender nós por causa do cuspe, né? Coloca nos olhos e ele enxerga, né? Você vai ver lá a filha de Jairo, né? Estava morta, praticamente morta. Uns falam que ela estava morta, outros falam que ela estava praticamente morta, igual está na UTI, né? Então ali naquele momento ela é curada. A mulher do fluxo de sangue, ela tem um câncer no útero. Naquela época não usava câncer, mas já era um câncer. Uma hemorragia intensa ela tinha. E Jesus curando pessoas, orando pelos enfermos, ela vem, toca por trás, e Jesus diz, quem me tocou, né? Porque de mim saiu o poder, né? Então naquele momento, aquela mulher é curada instantaneamente. Em Mateus capítulo 8, Jesus está no monte,
E quando Jesus desce do monte, no pé do monte, toda vez que Jesus descia, havia uma multidão de pessoas aglomeradas. E o leproso, ele fala para Jesus: se tu quiser, Jesus, tu pode me curar. Tu pode me tornar limpo. Jesus falou: eu quero. A vontade do Senhor é curar a humanidade. Não é a vontade de Deus ver todo mundo nos hospitais. Não tem mais leito, né? Em São Paulo, na Itália, na América, na Europa, está infestada com esse vírus. Mas a vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus é que todos sejam curados. Agora a gente vai observar no livro de Efésios. Eu estou dando todo esse rodeio aqui, explicando para você, para me chegar lá onde eu quero chegar. Abra comigo em Efésios, capítulo 4. Capítulo 4. Efésios 4, 7. Vou escrever bem aqui para você ver aqui. Efésios 4, 7. Efésios 4, 7. Que diz assim a palavra de Deus: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E deu dons aos homens, né? Ora, ele subiu, que senão também antes tinha descido para baixo da terra. Então, aqui, entrou mais uma irmã, Raimunda Gomes. Seja bem-vindo. Então, aqui, após ele ressuscitar, né, que ele pregou aos espíritos em prisões, a irmã Adriana, seja bem-vinda. Então, ele pregou os espíritos em prisões, provavelmente o povo rebelde, que havia na época de Noé, quando foi destruída por água, né, a terra. E quem estava na arca, Noé, sua família e algumas espécies de animais, se salvaram. Né? Então, aquele povo não teve... existia pessoas ali que não tiveram oportunidade de salvação. Então, Jesus, provavelmente, isso é já outro assunto, né, foi lá e pregou para aqueles espíritos. Então, isso aí já é um outro assunto que causa até polêmica, né? Mas eu acredito nessa versão aí, que ele pregou sim. Ele pregou sim, na minha visão. E de acordo com a palavra de Deus. Ele levou cativos cativeiro, o que estavam no cativeiro. E deu dons aos homens. Então, no ministério de Jesus, ele cumpre o seu ministério. Jesus cumpre o seu ministério. O ministério de Jesus, ele foi marcado por milagres, né? Tem teólogos que falam, Tadeu Oliveira, seja bem-vindo. Então, assim, o seu ministério ele foi marcado com milagres. Tem uma linha teológica que acredita que o ministério de Jesus foi só ensinamento. Porque por muitas vezes ele pregava nas sinagogas, pregava, e os fariseus não queriam aceitar, e ele ganhava as pessoas através da pregação. Mas a gente vai ver que ele trabalhava em conjunto. Era mensagens e milagres, curas. Eu acredito que o ministério de Cristo ele é marcado por sinais e maravilhas. Né? O que marcou, se Jesus tivesse só ensinar, ele não era conhecido como é agora, na minha visão. Então, os cessacionistas, que acreditam que cessaram os dons, acabaram os dons, eles acreditam que o ministério de Cristo foi só ensinamento, poucos milagres. O que interessava era o ensinamento. Mas eu acredito, porque tem uma parte na palavra que fala que foi tantos milagres que não dá para escrever aqui, esse livro aqui. Foi muitos milagres. Eu acredito que nós não temos acesso a esses livros
porque foram os milagres sobrenaturais, foram coisas terríveis que a nossa compreensão humana não ia compreender. Então, eu acredito que a palavra é suficiente para nós. O que está aqui na Bíblia, ela é suficiente para eu e você. Né? Então, eu acredito que o próprio apóstolo Paulo, que é depois de Jesus, na minha opinião, ele é que mais o influenciou na Bíblia, foi o apóstolo Paulo, na minha opinião. No capítulo 12 não sei se é em Coríntios, quem souber lembrar me fala, capítulo 12, que é a 2 de Paulo aos Coríntios. É 2 Coríntios que ele vai falar isso aí. Eu não sei se eu vou lembrar a passagem. Ele fala assim, ó, eu não sei se eu vou encontrar aqui agora. Ele fala assim, as minhas credenciais, ela é milagres e maravilhas. Sendo Paulo sendo, falando 4 idiomas, mesmo Paulo sendo poliglota, né? Sendo um dos maiores teólogos, né? Ele estudando com a maior escola teológica da época, que é Gamaliel, né? Mesmo Paulo, ele em toda a sua sabedoria, ele fala assim, ó, o meu ministério, as minhas credenciais apostólicas são milagres e maravilhas. Você está entendendo? Então, eu acho essencial isso aí. Eu fico logo falando assim, fico empolgado falando essas coisas aí. Vamos lá então. Nós temos a era do Pai, então Deus se manifestava, o Espírito Santo vinha no homem, ele era tomado e Deus fazia alguns milagres, né? Deus operava milagres. Aí vem o Filho, era do Pai, era do Filho. O próprio Filho está na terra, Jesus está na terra, mas acontece aquela chamada kenose, que significa autoesvaziamento. Agora, esse autoesvazia recebe a forma humana, Alan Patrick, seja bem-vindo. Tornou a forma humana e precisou, a Bíblia fala em Atos 10, eu vou ler com você aqui, ó. Eu estou lembrando de alguns capítulos da Bíblia. Atos capítulo 10, versículo 38. Anota na tua Bíblia aí que essa passagem, eu amo essa passagem aqui, ó. Olha aqui, ó. Como Deus ungiu, ó. Ele ungiu Jesus, ó, tá aqui, ó. Atos 10, 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Olha, a qual andou fazendo bem, curando, fechou a janela lá? Curando todos os oprimidos do diabo. Vê lá se ela fechou a janela? Porque Deus era com ele. Você está entendendo? Jesus, mesmo sendo Deus, ele precisou ser ungido. Teve que passar pelas debilidades humanas. Jesus teve fome, teve sede, dormia. Inclusive, quando teve aquela tempestade lá ele estava na polpa do barco dormindo lá, houve uma grande tempestade. Jesus bem dormindo ali, né? Ele chorou, a Bíblia fala que Jesus chorou. Teve sede, teve fome. Sentiu dores na cruz do Calvário, né? Chicotadas. Então, a gente vê que agora era do Filho. Era do Pai, era do Filho. Na era de Cristo, a gente vai ver também, eu não estou com a passagem aqui, vê se tu encontra aí, Chile, a passagem, que Jesus não operou milagre, Jesus esteve em Nazaré e não aconteceu milagre devido à incredulidade. É isso? Tem como achar isso? Quem achar essa passagem aí, manda para mim aqui. Fala que Jesus foi em Nazaré. Jesus, ó. Imagine eu, que sou um pregador, né? Eu não anotei essa passagem aqui. Se Jesus, que é Jesus, teve lugar que não teve milagre, fala que não pode operar honra na própria pátria, né? Quem te souber essa palavra aí, que eu estou sem internet aqui em casa, deu um problema com esse negócio, não tem nem como ajeitar a internet. Estou usando só o Face e o WhatsApp.
E se vocês acham aí, me fala, né? Então a gente vai discorrendo aí, vamos lá. Jesus, então, ele recebe, ele é levado aos céus no arrebatamento, perdão, quando ele é ressuscitado, né? Ele está depois que ele foi morto, ele ressuscita, prega em espíritos, em prisões, é levado aos céus, né? E houve um tempo aí, um intervalo, mas em Efésios 4, versículo 8, fala que ele deu dons nesse momento aos homens, né? Ele deu dons aos homens, né? Eu vou lá, eu queria que vocês observassem que lá no livro de Atos, capítulo 2, então ali, primeiro eu quero que, vou até anotar aqui, ó, João 21, 20. Eu vou ler aqui, João 21, 20, né? Deixa eu ver se eu acho bem rápido aqui. João 21, 20. O que está escrito aí? João 21, 20. 21, 20. Não, é 20 e 21. Perdão. É João 20 e 21. Está aqui, ó. Jesus a outra vez, disse Jesus, pois Jesus a outra vez, a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo falado isso, soprou e disse, receba o Espírito. Você está entendendo? Então, antes de ter o Pentecoste, de Atos capítulo 2, Jesus, ele já com o corpo ressuscitado, né? O corpo dele, o metafísico dele estava mudado. Teve pessoas que não conheceram Jesus, depois que ele teve a ressurreição. O corpo glorificado muda, a aparência. Aqueles 2 servos que andou com Jesus quilômetros não conheceram Jesus, né? Então, Jesus senta com os discípulos e fala para eles, olha, discípulos, da mesma forma que eu fui usado por curas, libertações, da mesma forma que eu preguei, ensinei, vocês também vão. E ele soprou, né? Eu até gosto de soprar quando estou pregando, né? Ah, pastor, não pode soprar, está aqui, ó. Está na Bíblia aqui. Irmã Sara Miller. Então, naquele momento, eles receberam o Espírito Santo. Agora, o poder do Espírito Santo, eles vão receber em Atos capítulo 2. Né? Bora lá em Atos 2. Estou bem pertinho aqui, ó. Ao cumprir o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos, e de repente veio do céu um som como de um vento levemente impetuoso, e encheu toda a casa que estava reunida, e foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. No versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Né? Então, a gente vai ver agora esse paralelo aí. É muita coisa para falar, irmãos. Ó. Pega logo um café aí, manda fazer um café na sua casa aí, suco, com água. Ainda tem muita coisa para falar aqui, né? E então a gente vai entrar agora. A era do Pai, Deus operou milagres. A era do Filho, Jesus fez curas e milagres. Agora nós vamos entrar na era do Espírito Santo de Deus, que está em Atos capítulo 2. Agora os discípulos recebem o poder de Deus, os dons. Eles recebem o poder para atuar, né? Jesus já tinha dado os dons aos homens, mas agora eles recebem a capacitação, o poder para isso. Eles saindo do Pentecoste, né? Eles saindo do Pentecoste, Atos capítulo 2 recebe o capítulo 3. Olha aqui o capítulo 3 aqui, Atos 3. Pedro pregando, Pedro e João subiram junto ao templo na hora da oração, a hora nona. Eu vou ler logo o versículo 6. Disse Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou.
Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. Olha aqui, ó. Aqui é um dom de cura. Dom de cura. Aí vamos olhar aqui, ó. Eu estou com a Bíblia aqui, ó. Se quiser ver aqui, junto comigo aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu comecei no capítulo 2. Aqui, ó. Capítulo 2. Aí vamos lá. Pro 3, Pedro já vai curando logo. Né? Já está já com o dom sobrenatural. Né? Aí vamos lá do capítulo 5 ao 7 vai ser a separação dos apóstolos, né? Vai falar sobre o apostolado, o diaconato. Agora no capítulo 8, aqui acontece uma explosão de milagre aqui, ó. Atos capítulo 8. Atos 8. Atos 8 vai falar sobre o avivamento que aconteceu em Samaria. Né? Olha aqui, ó. Atos 8. Versículo 7. Os espíritos imundos saíam de muitos que tinham, gritando em alta voz. E muitos paralíticos, ó, cura, coxos, eram curados. Você está entendendo? Então, essa era, esse primeiro século, né, que eu poderia dizer, essa igreja desse primeiro século, ela foi marcada por milagres, libertações, entendeu? Então, nós decorremos a era agora do Espírito Santo. Agora, na era do Pai, o Espírito Santo manifestava, por alguns momentos, o homem tinha uma capacidade sobrenatural. Hoje, nós temos ele 24 horas por dia. E poucos milagres se vê. Eu também coloquei aqui, ó, 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14, versículo 12. Se puder ir comigo lá. 1 Coríntios, capítulo 12, que foi o texto principal do tema. Capítulo 12, mas eu quero que você abra no 14. 14, 12 diz assim, vai dizer assim: assim também vós, como desejais os dons espirituais, procurar sobejar neles para a edificação da igreja. Olha aqui, ó, uma coisa interessante. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que o propósito de Deus para os dons, o dom é para toda a igreja, para todos vocês. Agora, quem despertar o dom, quem buscar pagar o preço para desenvolver esse dom, Paulo também fala, buscai com zelo os melhores dons. Tenha cuidado, entendeu? Agora aqui no 14, 12 ele vai dizer assim, para a edificação da igreja. O que significa isso? Que o dom que você tem, o dom que eu tenho, o dom de curar, porque o tema é o dom de curar, ele não é para o benefício próprio, não é para a glória do homem, é para a glória de Deus, é para benefício do próximo. É por isso que eu tenho observado por muitos tempos, não só comigo, né, mas com outros vasos aí, homens de Deus, mulheres de Deus usadas, as pessoas mais usadas em cura no Brasil e no mundo, tem muitos que morre doente e nunca consegue ser curado, mas consegue curar muitas pessoas. Por quê? Porque o dom não é para ele, a glória não é para ele, o dom é para o próximo, é para ajudar o próximo, é para a igreja. É por isso que a maioria das pessoas que tem dom, o dom de cura, o dom de revelação, quando ele vai para ser para ele, ele não consegue. Por quê? Eu vou até anotar aqui, que eu esqueci, a palavra dependência. Dependência de Deus. Ó, dependência de Deus. O propósito é que nós nunca venhamos esquecer que nós somos dependentes de Deus. Eu deixei aqui também outro capítulo. Capítulo 13. 1 aos Coríntios. Nós já lemos 12. O
14, vamos para o 13 agora. Capítulo 13. Está aqui, ó. E o versículo de número 8. É 8? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. O versículo 12. É 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12, diz assim: porque agora vemos por espelho em enigmas, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, ó, eu vou até grifar aqui, ó, conheço em parte. Então conhecerei também como sou conhecido. Olha aqui, ó. Ou seja, nós conhecemos eles em partes. Entrou aqui também a irmã Cleia. Conhecemos ele em partes. Você prega muito bem. Amém, por isso. Mas você não prega melhor do que ninguém. Você conhece a Bíblia? É um grande estudioso da palavra, lê muito a palavra. Porém, você não sabe tudo da palavra. Você é usado por cura. É isso que eu quero enxergar com os irmãos. Por que agora muitos pregadores estão dizendo, poxa, pastor, agora eu não consigo abrir nem minha igreja está trancada, minha igreja está fechada, eu não consigo curar ninguém desse vírus maldito que está aí. Você está entendendo? Porque em partes conhecemos e em partes profetizamos. Olha aqui, ó. Eu vou ler aqui o versículo 9 aqui também, aqui, ó. Aqui, ó. Porque em partes, está falando o capítulo errado. Conhecemos e em partes profetizamos. Versículo 9. Versículo 9. 1 aos Coríntios 13, 9. Em partes conhecemos, em partes profetizamos. Você é usado na cura? Mas não é tanto assim não. Não é tanto assim não. Eu sempre... Tem uma pregação do Fogo para o Brasil, depois você vê no YouTube aí, que é aquele pastor Sila Malafaia. E tem um pastor também assembleano, irmã Jaqueline. Deus abençoe. Tem um pastor chamado Gesiel Gomes, é o príncipe dos pregadores. E o Sila Malafaia chamou ele para pregar. Aí o Gesiel Gomes é um grande pregador, um homem já de idade, né? É o príncipe dos pregadores e realmente eu admiro muito ele. Ele chamou o Malafaia e falou, Malafaia, você é um dos mais sábios do Brasil, você arranca a multidão, a sua mensagem é impactante, mas você não tem um dom de cura. Porque se você tiver o dom de cura, você vai se exaltar. Foi isso que ele falou. Entendeu? Ou seja, então dá para perceber que eu entendo da ideia de que o homem não é completo. Vai chegar um momento que você vai orar e não vai acontecer um milagre. Vai chegar um momento que vai acontecer um milagre. Vai chegar um momento que você vai orar, os paralíticos não vão andar, mas tem um momento que o paralítico vai andar. Você está entendendo como é? Em partes nós conhecemos. Em partes nós profetizamos. Então não existe quando você vê um pregador, eu sou muito usado, não sei o quê. Eu sou um profeta dessa nação, eu entrego tudo, eu sou o melhor pregador dessa região, não sei o quê. Não é nada, não. Você é um fraco. Você é um dependente de Deus. Quando os homens não aprender que você é dependente de Deus, vai continuar sofrendo. Você achou a passagem aí, Chico? Qual é a passagem? Mateus 13. Deixa eu procurar aqui. 13,58, que já te diz, né? Não fez ali muitas maravilhas por causa do 13,58? Acho que ele achou aqui. E também lá em Marcos. Deixa eu procurar primeiro o 13 aqui, depois eu leio o Marcos. 6, a mesma palavra, Marcos 6, 5. Bora lá, deixa eu pegar aqui primeiro. Mateus 13, 58. 13, 58. É o último? Vamos lá então. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade. Olha aí, ó. Tá entendendo? Tem outra também? É a mesma coisa. É a mesma coisa. 6, 5.
Vai confirmar. Jesus não fez milagre aqui. Então Jesus, que ele mesmo sendo Deus, ele ficou ali limitado pela terra, né? Por sofrer pela humanidade, sofrer, ter os sentimentos de um homem natural. Fala que o próprio Jesus, ele não operou milagres. Muitos milagres. Teve lugar que ele não... Eu observo quando eu vou fazer cruzadas, de 100 pessoas, às vezes 20 é curado, 10 é curado, nem todo mundo é curado. Está entendendo? Pastor Irã, seja bem-vindo. Reverendo lá de Goiânia. Ele operou, mas foi poucos. Não foi muito. Ele operou. Acho que ele está dizendo aqui que ele operou poucos. Não foi muito por causa da incredulidade. Mas devido à incredulidade. Mas ali eu observo se para os irmãos entender que ele, mesmo sendo Jesus, o que deu a nós os dons, foi ele que entregou, Efésios 4:8, ele deu dons aos homens, né? Ele mesmo, ele não pôde, ele ficou limitado ali pela incredulidade. Deus poderia, mesmo Jesus determinou ali a cura, mas se Deus fosse determinar, que temos os deterministas, né, que acreditam que Deus que determina o mal, que executa, né? Então ali naquele momento, se Deus, por exemplo, se ele quisesse curar, interferir naquele trabalhar, que Jesus estava ali para um trabalhar, ele permitia que todos que fossem curados. Mas ali Deus entregou o poder para Jesus naquele momento. E deixou algumas pessoas dessa região, mas tem uma parte que fala sobre Nazaré, que na sua própria terra. Mas esse aí. Não. Só leu o contexto. Esse é o nosso cachorro, mãe, ó. Leu o versículo. Lê para mim aí e me fala isso, está certo mesmo. Então, assim, eu vejo que Jesus ali, ele está também como homem, João 1, versículo 1, o verbo se fez carne. Chegando à sua terra. Qual versículo? Aqui está lá em Marcos. Pois já é outro. Não, é a mesma coisa. Fale para mim, para não perder a fiação aqui. Separa aí. Então, assim, se Deus quisesse permitir para executar a cura em todos, eles seriam curados. Eu falo, 54. Hã? 54. Marcos? Não, Mateus 13:54, que é o contexto do versículo 54. Tá. Vamos lá, então. 13:54. Eu vou ler rapidinho, irmão. Faltou ler aqui. O Mateus 13:54. Chegando à sua pátria, que é onde, Nazaré? Ó, e chegando à sua pátria. Onde é a pátria? Nazaré, né? Belém, né? Não é Belém do Pará, não. Belém de Nazaré. Ensinava-os na sinagoga deles. E de sorte que maravilharam-se, dizendo: de onde veio esta sabedoria? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não está entre nós todas as suas irmãs? De onde ele veio? Pois tudo isso escandalizaram-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, e não há a não ser na sua pátria e na sua casa. Está entendendo como é que é? Então, tendo uma visão numa visão espiritual, eu poderia dizer uma visão cristã, né? Se Deus quisesse determinar que mesmo esses incrédulos aqui, devido à incredulidade, eles seriam todos curados. Mas o que é que Deus queria ver? A resposta de fé. Todos que Jesus curou, dizia: a tua fé te curou. A tua fé te salvou, que eu falei já uma palavra no original, significa souzo. Estou falando alto. Souzo significa curar, significa salvar. Está entendendo?
Então Deus não interferiu na decisão daquele povo. Então ali foi necessário a fé. A fé. Mas teve pessoas que Deus não permitiu que fosse curado. Para que eles viessem a exercer a sua fé. Eu falei que os cananeus eram as pessoas mais terríveis da época. Acontecia barbaridades naquela terra. E por 430 anos, Deus deu uma chance. E foi dando oportunidade, até que a ira de Deus veio e permitiu que aquele povo viesse destruir eles. Entendeu? A ira de Deus veio sobre aquele povo. Então, irmão, para mim já finalizando aqui, então ali a gente vai ver, eu quero que vocês abram comigo no Isaías 38, que é uma passagem que eu tenho lido muito, e não só eu, mas muitas pessoas postando na internet, né? Isaías 38, versículo de número 1 em diante, que diz assim, eu vou ler logo no versículo de número... Não, vou ter que ler um mesmo. Isaías 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio até ele o Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse assim, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Que Deus deu uma ordem, né? Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse, Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muito. O que significa? Coração aquebrantado. Né? Então veio a palavra do Senhor Isaías dizendo, vai a Ezequias e diz, e assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e esse acrescentarei aos teus dias 15 anos. Está entendendo? Então, para finalizar essa parte aqui, eu vou fazer um paralelo com 2 de Crônicas, capítulo 7. Deixa eu ver se eu encontro aqui. 2 Crônicas. Ver se eu acho aqui rápido, para me fazer um paralelo aqui com a palavra. Capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei. É a única forma dele ouvir. E ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Edivanda Matos, reverendo pastor Eliseu, lá de Goiânia. Deus abençoe, meus nobres. Então eu faço aqui um paralelo de Isaías 38, que vai falar sobre Ezequias, e 2 de Crônicas, capítulo de número 7, versículo 14, que vai falar sobre a questão da humilhação, né? Da humilhação. Em paralelo com isso, lá em Joel, capítulo de número 1, e o versículo de número 12, Joel, é o profeta chamado menor, né? O profeta menor, Joel, capítulo de número 2, e o versículo de número... Capítulo 1, versículo 12. Eu acho que é isso. Joel 1, 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejuns, choro e pranto. Olha o paralelo aqui, Joel 1, 2, Isaías 38 e 2 de Crônicas 7, 14. Ivanildo, Deus abençoe.
Então, nessas 3 passagens, requer alguns elementos para que a ira de Deus, para que venha cessar essa ira, né? Para que haja, na verdade, eu acredito que não tem como evitar. Eu falei para vocês, porque já foi determinado por Deus. A ordem já foi dada. A ordem foi dada, né? Agora, foi dada a ordem, foi decretado a morte de Ezequias. Foi decretada a morte dele. Mas devido ao quebrantamento verdadeiro do seu coração, devido ao choro, o pranto, o arrependimento, Joel capítulo 1, versículo 12, convertei-vos a mim, ou voltar. Converter significa voltar, é uma manobra que dá. Pecado significa, uma das traduções, errar o alvo. Mas quando você está no alvo certo, que é Cristo, você não está errando. Então, se você desvia o caminho, você está se desviando dos caminhos do Senhor. Então, converter é voltar para Cristo. O filho pródigo, né? O filho pródigo, ele voltou para Cristo. Então, eu estou dando toda contextualizando todos esses textos aí que eu falo, que eu acabei de ler, né? Para dizer que o decreto foi dado para Ezequias, o Isaías 38, vou até deixar lá que tem algo para falar daqui a pouco. Isaías 38, né, foi dado o decreto, ele iria morrer, né, ele estava com a doença, os ferimentos graves, estava já para morrer, está aqui Isaías 38, né, e o decreto de Deus é mudado, ele ia morrer de qualquer maneira. Porém, o que aconteceu aqui, bem aqui no versículo 8, fala que, eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol, pelos graus do relógio de Acais, volte 10 graus. Assim o sol, olha aqui, assim recuou o sol 10 graus, pelos graus que já tinha andado. Eu acredito aqui, irmãos, que acontece quando o vírus, o coronavírus, né? Deus viu muita iniquidade na terra. Deus viu a profanação com Cristo. Você viu que o carnaval aí foi uma bagunça aí. Eles pegaram Satanás puxando Cristo, né? Você vai ver ali aquela da Netflix, né? Aquela série lá aquele filme lá que Jesus era gay, como é aquele filme lá, como é que chama? Portas dos Fundos, né? E muitas profanações, os altares das igrejas estão tudo escândalo de tanto pastor, né, irmãos? Pastor usando droga, pastor bebendo bebida alcoólica. Nossa, eu não vou nem falar aqui que não vai edificar ninguém, né? Então a ira de Deus se acendeu sobre a humanidade, pelo Brasil, pelo mundo, não é só aqui no Brasil, pelo mundo todo. Então eu vejo que não tem como evitar. Deus já decretou permitiu que o inimigo viesse com esse porque o diabo, para tocar em alguém, tem que ter o decreto, tem que ter uma autorização, tem que ter uma permissão. O diabo não vai tocar em ninguém se não tiver uma brecha, uma acusação. O mundo espiritual é assim, igreja. O mundo espiritual é Deus, Ele é o juiz, Jesus, à direita é o advogado, e do outro lado é o diabo acusador. O diabo, quando vai tocar em alguém, ele vai primeiro ver se tem alguma acusação, para ele poder entrar na vida de alguém. Tem que ter uma ordem de decreto. Tem que ter uma lei, uma legalidade para ele entrar na vida de alguém. Então o Brasil e o mundo têm dado legalidade para o diabo atuar. E é a característica que eu preguei, se foi ontem, eu preguei, está fechado a janela. Eu preguei ontem sobre
os cavaleiros, né? Sobre os 7 selos. Não, acho que 7 selos eu vou pregar ainda. Eu preguei sobre a besta e os 4 cavalos, né? E o cavalo amarelo, vocês estão lembrados, né? Está lá em Apocalipse. É o cavalo que ele, que ele será solto na grande tripulação, né? Nesse período aí, ele vai ser solto lançando muitos tipos de enfermidades, de doenças, de peste, vírus, bactérias, super resistentes, vírus piores do que esse que tem hoje aí, que está atormentando muita gente, é pior. Então, assim, o que é que você entenda, irmãos, o mundo espiritual? O que é que você entenda? Não põe a culpa em Deus, não põe a culpa, Deus não é culpado. O culpado é a humanidade, o culpado são os ímpios e aqueles que apostataram da fé. O culpado é todo aquele que rejeita. Os cananeus rejeitaram, eu acabei de ler aqui no começo, rejeitaram a Deus 430 anos e foram todos mortos. Só escapou Raabe e sua família. E o resto, até as crianças, animais, foram todos mortos. Foram aniquilados da terra. Deus ali permitiu que todos morressem. Então eu entendo que para o diabo atuar, que esse vírus ele tem uma atuação do diabo, o diabo quer atuar, mas ele não pode atuar enquanto ele não tem um documento chamado direito legal, chamado legalidade. Legalidade. Entendeu? Quando você está na rua que você mora, você é um sacerdote. Você é uma autoridade espiritual no prédio que você mora. Na rua a tua igreja, você que é pastor aí, ó, a tua igreja, ela é uma instituição poderosa. Uma instituição poderosa na terra. A tua igreja, no bairro que você mora, no setor que você mora, ela é reconhecida pelo inferno. As meninas estão uma benção aqui, está falando muito alto aí, vocês vão ver uma falando, 2 bênçãos que tem aqui em casa. Então, você que é pastor, você tem direito de decretar que a tua rua seja liberta através da tua igreja, uma instituição poderosa na terra. Que o bairro, o setor que você mora, você tem que decretar que os drogados, os oprimidos serão libertos, porque você tem o direito legal para expulsar os demônios, para curar os enfermos e fazer avivamento naquela região. Assim é o diabo, ele tem um documento chamado direito legal. Ele lá em Jó fala que ele andou ao redor da terra, né? Pedro 5 vai dizer que ele ruge como um leão ao redor também. Ele não está preso, não, ele está solto. Tem uma teoria aí que ele está preso. Ah, meu Deus, ele está solto aí, muito soltíssimo aí. Então o diabo, eu vou falar aqui, conjecturar aqui, como é que aconteceu isso. O diabo rondando, Satanás. Os demônios que manifestam na igreja são castas de demônios. No máximo uma legião que vai de 4 a 6 mil demônios. Uma legião. Quando você estiver numa igreja e falar que manifestou Lucifer, sai fora que... Porque os demônios trabalham em hierarquia. São castas, legiões, potestades e principados e hóstias do mal. Entendeu? Então, o principado, ele domina o país. As potestades é como se ela dominasse o Estado. E as castas, demônios, ficam em regiões pequenas. Então, para ter acontecido tudo isso no mundo, foi um principado, foi o próprio Lucifer, foi o próprio Satanás, o chefe, ele fez tudo isso. Agora como? Com permissão. Ele tem um decreto de tocar, mas não é em toda a humanidade, em algumas pessoas.
de algumas pessoas. E a única forma de parar isso é o arrependimento. É o arrependimento, é o choro, é o pranto. É a única forma. Eu li aqui no versículo 8 que o relógio de Acais, vou passar, isso aqui é uma revelação. Quem é muito tradicional não vai acreditar em revelação mesmo. O relógio de Acais, ele voltou 10 graus. A minha visão aqui, que Deus fez ele voltar no tempo. Algo espiritual. Ele voltou no tempo. Deus tem o poder de voltar no tempo. Deus tem o poder de ir no passado, no futuro. Está entendendo? Então, Deus acrescentou 15 anos de vida dele. Não teve como tirar a doença. Deus não curou. Olha o mistério aqui. Ó. Deus não pediu para Isaías colocar a mão e curar a doença de Ezequias. Ele poderia colocar a mão e curar. Ele somente, ele sabe o que ele fez? Olha lá. Isaías 38, 21. Olha aqui. Ó. Lê aí. Isaías 38, 21, que diz assim: E dissera Isaías: tome uma pasta de figos e a ponha. Foi que bateu, irmão? Bateu aqui. Foi, né? Vamos lá. Isaías disse: tome uma pasta de figo e ponha como emplasto. O que é isso? Curativo. Sobre a doença e ficará curado. Qual é a resposta maior que você quer para isso? Você está entendendo? Então, quando Deus, entenda isso, quando Deus está tratando, não adianta profeta meter a mão que não vai resolver. Agora, pastor, mas quer dizer que eu que tenho um dom de cura não posso curar alguém que tem com esse vírus? Pode. Agora, depois que Deus tratar com aquela pessoa, com a humanidade, tanto ela pode ser curada com medicamentos ou pelo nome de Jesus. Não estou tirando o mérito do dom que o próprio Jesus deu para os homens. Mas agora eu venho contra esse pastor Paulo Júnior aí, ó, esse tradicional aí, esse incrédulo aí, e há outros sensacionistas que tem no Brasil aí, que é contra dom, contra profeta, contra o dom de revelação, contra o dom de profecia, contra o dom de línguas e o dom de cura. Porque eles não são usados, está muito alto aí, e não deixam ninguém ser usado também. Esse que é o problema. Eles não são usados por Deus, não querem ser usados, não buscam, não pagam preço do dom e critica quem tem um dom. Critica quem tem um dom. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Aqui vai meu recado aí para os incrédulos aí, pois nós somos continuistas, nós acreditamos que continua os dons da igreja. Amém? Deixa eu ver se eu termino aqui. Tá. Abra comigo aí Timóteo capítulo 5, versículo 23. Estou quase terminando. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo de número, eu anotei bem aqui, 5, e versículo 23. Olha aqui, ó. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 5, e versículo 23. Olha lá. Olha o que Paulo falou para Timóteo, o seu discípulo. Timóteo tinha uma enfermidade, segundo os historiadores, era uma gastrite, é um problema no estômago. Um problema no físico dele. Olha lá que ele escreveu aqui, ó. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho. Usa um pouco de quê? Um pouco de vinho. Por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Olha aqui, ó. Tá entendendo?
Então, existe a direção de Deus. Né? A Bíblia fala que o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Poderia ser um problema, isso dá até um tema de um debate, alguma coisa. Paulo, né? Mas tem muitas vertentes para dizer porque Paulo tinha aquele espinho na carne, né? Poderia ser a luta que ele não casou, né? Uma luta espiritual, uma guerra espiritual que ele tinha constante. Há muitas vertentes falando sobre isso aí, há muitas teorias acima disso, de Paulo, né? Profeta Nildo, Deus abençoe, meu filho. Então, eu vejo que é Deus trabalhando em Timóteo. Paulo nunca foi curado desse problema, quem sabe emocional, não era espinha mesmo, não existe isso aí não, tá, pessoal? Era um problema emocional, era um problema espiritual que ele tinha, que não quero falar sobre isso agora, que vai dar um tema aí grande. Mas Deus poderia curar o apóstolo Paulo, seja qual for os sintomas, poderia. Mas ele não curou Paulo. Paulo passou a vida toda sentindo esses problemas aí. Timóteo também. Né? Então, Paulo não chegou e meteu a mão e orou por ele. Assim, da mesma forma, o Ezequias, o Isaías não disse lá, em nome de Jesus seja curado essas feridas mortais. O que Isaías falou? E Deus falava face a face com Isaías. Porém, Deus estava trabalhando com Isaías. É isso que eu quero dizer, irmãos. É isso. Se Deus está tratando com alguém, não mete a tua mão. Deixa Deus trabalhar. Uma vez uma irmã me chamou, me ligou. Ô, pastor, ora para o meu casamento. Bora orar, irmã. E toda semana a mulher orando. Que loucura é essa? Eu disse, irmã, você está orando certo? Eu falei, não, pastor, eu estou orando para Deus ter misericórdia. Ó. E nunca vai ser mudado. Para de orar para Deus fazer misericórdia. Para Deus fazer a vontade dEle. A vontade de Deus. Você está entendendo? Então, eu estou dizendo para a igreja, para vocês que estão me ouvindo, que esse vírus é Deus trabalhando na humanidade. É Deus esperando uma resposta de fé da humanidade. Deus esperando o arrependimento do seu povo. Os cananeus, 430 anos, não deram o braço a torcer e foram todos mortos. Mas tiveram 430 anos para se arrepender. Só Raabe e sua família se arrependeu. Esse vírus está aí no mundo todo. Poucos se arrependeram. Por isso que ainda está ainda. Na hora que o povo se arrepender dentro dos seus quartos, da sua casa, na hora que houver um arrependimento mundial, o prazo que seria grande, o relógio de Acais vai voltar no tempo e vai diminuir o prazo. E vai liberar a humanidade. Vou só ver o que mais eu anotei aqui para me terminar. Pessoas de oração são curadas do tipo de doença. Ah, tá. É isso que eu queria falar. Eu queria falar também sobre as maldições, né? A maldição que o decreto que Deus dá, só Ele pode tirar. O que Deus decreta no mundo espiritual, só Deus pode tirar. A única forma de diminuir o poder, essa virulência, de atenuar, diminuir o poder, é o arrependimento. É o choro. Se o meu povo, Crônicas 7,14, se humilhar, se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, eu ouvirei. Joel 1,12, convertei-vos a mim de todo o coração, com prantos, com choro, jejuns. Você está entendendo? Então o que Deus dá, o que vem sobre Deus, só Ele pode quebrar a maldição que Deus dá. Agora, a maldição que o homem dá, qualquer um de nós podemos quebrar. O filho lançou maldição para o pai, você vai lá e quebra. Fizeram uma maldição de uma macumba contra o teu casamento, eu posso quebrar e outro pastor ou um irmão consagrado, uma irmã vai lá e quebra. Mas a maldição que Deus dá, só Ele pode desfazer. Está entendendo?
E a única forma de mover o mundo espiritual é o arrependimento. É o arrependimento. Estou terminando aqui. Deus, ele pode curar. Teve lugar que Jesus não fez milagre, já falei. Teve lugar que Jesus não operou milagres, né? Está em Mateus 13:58. Estou terminando. Conforme Deus vai vendo o arrependimento do povo, permite a cura quanto pelos médicos. Certo? Acho que é só isso aí. Então eu vou terminar, irmãos. Se alguém tiver uma pergunta bem rápida aí que eu vou ter que desligar aqui. Se alguém tiver uma pergunta, já deixa aí. Então, aqui vai meu recado aqui para os sensacionistas, para os incrédulos, para o perseguidor, os homens de Deus, os profetas de Deus, os pastores que são usados por cura, os pastores que são usados por libertação, os pregadores avivalistas. Nós estamos apenas esperando a direção de Deus. Nós andamos na direção de Deus. Nós andamos na direção da palavra de Deus. Está aqui, ó, palavra de Deus. A nossa regra de fé é a palavra de Deus. E temos uma visão profética, um entendimento. Amém? Se o meu povo se humilhar, ele vai ouvir. Se o povo se converter e se arrepender, aí Deus vai, o relógio vai de Acais, ele vai voltar a 10 graus. E essa peste, esse vírus, ele vai diminuir e vai acabar. E você vai voltar para sua casa, você vai voltar para a sociedade. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Aqui seu amigo pastor Ailton de Cristo, eu vou estar fazendo a oração. Onde você está, feche teus olhos, coloque a mão no teu coração e vamos orar, pedindo para que haja esse arrependimento, esse aquebrantamento, para que você volte a cuidar da sua igreja, para que você volte a pregar, para que nós voltamos a fazer a obra de Deus pelo mundo, pelo Brasil e pelo mundo. Pai amado, Pai querido, é nesse momento, Deus, que nós levantamos essa oração, esse clamor nessa noite, pedindo que as tuas misericórdias venham sobre nós, Senhor amado, clamando, Senhor, para que o teu Espírito Santo mova o coração desse crente que está afastado da igreja, que está desviado, que ele volte, meu Deus, que ele retorne à casa do Pai, meu Deus, que o filho pródigo volte, que essa pessoa volte para a casa do Pai, e aquele ainda que não aceitou Jesus, com esse mover, meu Deus, volte para os caminhos do Senhor. Nós profetizamos, Senhor, após esse processo de provação, haverá um grande avivamento sobre a terra, um grande avivamento sobre o Brasil, um grande avivamento sobre o mundo, meu Deus. Eu te peço, te agradeço, fica conosco, em nome do Senhor Jesus.